Seja bem-vindo ao canal Instant Audiobooks. Agora você poderá usufruir da terceira parte da obra, E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie. Só que antes da gente começar, não esqueça, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like aqui no vídeo e, se puder, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Agora, se você já se inscreveu, eu peço licença para te convidar a apoiar este projeto. Você pode se tornar um membro ou enviar qualquer quantia através da chave Pix, que está aparecendo para você aí no vídeo. Dito isso, fique agora com a terceira parte da obra. Capítulo 6. O Dr. Armstrong estava sonhando. Fazia muito calor na sala de cirurgia. Com certeza eles tinham elevado demais a temperatura. O suor escorria pelo seu rosto, as suas mãos estavam úmidas e pegajosas. Era difícil segurar com firmeza o bisturi. A lâmina estava magnificamente afiada. Era fácil cometer um assassinato com uma faca pontuda e cortante daquelas. E, obviamente, ele estava cometendo um assassinato. O corpo da mulher parecia diferente. Antes era um corpo enorme e volumoso e agora era magro e minguado. E o rosto estava coberto. Quem era a pessoa que ele deveria matar? Não conseguia se lembrar. Mas ele tinha que saber. Será que ele devia perguntar para a freira? A irmã assistia a tudo com os olhos postos nele. Então, não, ele não podia perguntar para ela. Ela estava desconfiada, sua suspeita era evidente. Mas quem é que estava na mesa de cirurgia? Não deviam ter coberto o rosto daquela maneira. Se pelo menos ele pudesse ver o rosto. Ah, assim estava bem melhor. Um jovem interno estava tirando o lenço. Emily Brent, é claro. Era Emily Brent quem ele tinha de matar. Que olhos malignos ela tinha! E os lábios dela estavam se movendo. O que é que ela estava dizendo? Em meio à vida, já a morte nos envolve. E agora ela estava dando gargalhadas. Não, enfermeira, não põe o lenço de volta, eu tenho que ver, eu preciso aplicar o anestésico. E onde está o éter? Eu devo ter trazido o éter comigo. O que a senhora fez com o éter, irmã? Chateauneuf du Pape? Ah, sim, esse também serve perfeitamente bem. Retire o lenço, enfermeira. É claro, eu sabia o tempo todo. É Anthony Marston. E o rosto dele está roxo e convulsivo. Mas não, ele não está morto, está dando risada. Ele está rindo, eu juro. Está chacoalhando a mesa de operação. Cuidado, homem, cuidado, enfermeira, segure aí firme. Isso, segure firme. Com um sobressalto, o Dr. Armstrong acordou. Já era de manhã e a luz do sol banhava o quarto. Havia alguém inclinado sobre ele que o estava sacudindo. Era Rogers. Rogers com um rosto pálido que dizia: Doutor, doutor! O Dr. Armstrong acordou de vez. Sentou-se na cama e perguntou em tom áspero: O que é? É a minha esposa, doutor, eu não consigo acordá-la. Meu Deus, eu não consigo acordá-la e eu acho que ela não está passando bem. O Dr. Armstrong foi rápido e eficiente. Sem perder um instante, ele vestiu seu roupão e seguiu Rogers. Inclinou-se sobre a cama em que a mulher estava deitada de lado e ela parecia dormir tranquilamente. Então segurou e ergueu a sua mão fria, levantou a sua pálpebra e só depois de alguns instantes ele se empertigou e se afastou da cama. Rogers sussurrou: Ela está... Passou a língua entre seus lábios secos. Armstrong fez que sim com a cabeça. Sim, ela se foi. Os seus olhos pousaram pensativamente no homem à sua frente. Depois se voltaram para a mesinha de cabeceira, para o lavatório
e tornaram a se fixar na mulher adormecida. Rogers perguntou. Foi o coração, doutor. Armstrong só respondeu depois de 1 ou 2 minutos. A saúde dela estava normal? Bom, ela tinha um pouco de reumatismo, respondeu Rogers. E ela se consultou com algum médico recentemente? Médico? Rogers o encarou. Fazia muitos anos que ela não via a cara de um médico, nem ela e nem eu. Você tinha algum motivo para acreditar que ela pudesse ter algum tipo de problema do coração? Não, doutor, eu nunca soube de nada. E ela dormia bem? Perguntou o médico. Agora Rogers desviou os olhos. Juntou as mãos e começou a torcê-las inquieto. Então ele murmurou. Não, ela não dormia assim tão bem não, doutor. O médico perguntou rispidamente. E ela tomava alguma coisa para dormir? Rogers o encarou surpreendido. Alguma coisa? Para dormir? Não que eu saiba. Tenho certeza de que não. Armstrong foi até a pia. Lá havia um certo número de frascos. Loção para o cabelo, água de lavanda, cáscara sagrada, glicerina de pepino para as mãos, um líquido para gargarejo, pasta de dentes e um pouco de líquido para embrocação Hellman. Rogers o ajudou abrindo as gavetas da penteadeira. E dali eles passaram para a cômoda. Mas não havia nenhum sinal de soníferos e nem de comprimidos em solução. Por fim, Rogers disse. Mas ela não tomou nada ontem à noite, doutor. Apenas o que o senhor deu. Às 9 em ponto, quando o sino soou anunciando o café da manhã, todos já haviam pulado da cama. Já estavam vestidos e esperando o chamado. O general MacArthur e o juiz tinham esticado as pernas, caminhando de cá para lá no terraço, trocando comentários disparatados e destemperados sobre a situação política. Já Vera Clayton e Philip Lombard tinham ido ao cume da ilha atrás da casa. Lá eles haviam encontrado William Henry Blore, e ele estava olhando fixamente para a terra firme. Finalmente ele disse. Nem sinal ainda daquela lancha? Eu estive vigiando. Com um sorriso, Vera disse. Devon é um condado dorminhoco. Em geral, as coisas aqui sempre se atrasam. Philip Lombard estava olhando na outra direção para o mar aberto. Ele perguntou abruptamente. E o que vocês acham do tempo? Com um golpe de vista na direção do céu, Blore respondeu. Para mim parece bom. Lombard franziu os lábios como num assovio e disse. Mas vai haver uma ventania antes que escureça. Blore comentou. Rajadas de vento, será? Lá de baixo veio o som do sino. Café da manhã? Nada mal. Bem que eu estou precisando. Enquanto desciam o íngreme declive, Blore disse a Lombard em um tom meditativo. Sabe, eu não consigo entender uma coisa. Por que aquele rapaz quis acabar com a própria vida? Eu passei a noite inteira ruminando essa história. Vera estava caminhando um pouco à frente. Lombard desacelerou um pouco o passo e disse. E tem alguma teoria alternativa? Bom, eu gostaria de ter uma prova, um motivo para começar. Eu diria que ele estava muito bem de vida. Emily Brent saiu pela porta da sala de estar e veio ao encontro dos três. De supetão, ela perguntou. E o barco está vindo? Oh, não, ainda não, respondeu Vera. Eles foram para a mesa. Sobre o aparador havia chá, café e uma enorme travessa com ovos e bacon. Roger segurou a porta aberta para que todos passassem e depois voltou a fechá-la por fora. Emily Brent observou. Esse homem parece doente esta manhã. O Dr. Armstrong, que estava parado junto à janela, limpou a garganta e disse. Peço a todos que desculpem quaisquer falhas no serviço desta manhã. Rogers precisou preparar sozinho o café, porque a senhora Rogers não pôde trabalhar hoje. Emily Brent perguntou surpreendida.
E qual é o problema com a mulher? Em tom sossegado, o Dr. Armstrong propôs. Vamos comer, os ovos vão esfriar e depois há vários assuntos que desejo discutir com todos os presentes. Os outros entenderam a indireta. Encheram os pratos, se serviram de café e chá, e a refeição teve o seu início. Por consenso, a discussão sobre a ilha estava proibida. Ao invés disso, conversaram de maneira desconexa sobre atualidades, notícias do exterior, eventos esportivos e a mais recente aparição do monstro do Lago Ness. Depois, quando os pratos foram retirados, o Dr. Armstrong afastou um pouco a sua cadeira para trás, pigarreou com importância e falou. Achei que seria melhor esperar até que todos terminassem de tomar o café da manhã, antes de dar uma triste notícia. A Sra. Rogers morreu enquanto dormia. Houve interjeições surpreendidas e exclamações atônitas. Vera, chocada, comentou. Que terrível! 2 mortes nesta ilha desde que nós chegamos. O juiz Wargrave, com os olhos semicerrados, disse na sua voz miúda, clara e precisa. É realmente fora do comum. E qual foi a causa da morte? Armstrong deu de ombros. Bom, é impossível dizer assim, repentinamente, de improviso. E é preciso fazer uma necrópsia? Certamente eu não poderia dar um atestado de óbito, eu não tenho o menor conhecimento do estado de saúde dela. Vera observou. Ela parecia ser uma criatura muito nervosa. E ontem à noite ela sofreu um grande abalo. Pode ter sido o coração, eu suponho. Secamente, o médico interveio. Sim, certamente o coração dela parou de bater. Mas a questão é saber o que causou a parada cardíaca. Uma única palavra escapou da boca de Emily Brent. Uma palavra dita com clareza e aspereza, que caiu com um estardalhaço no meio do grupo que a escutava. Consciência, ela disse. Armstrong se virou para ela. E o que exatamente quer dizer com isso, Sra. Brent? Com os lábios firmemente cerrados, Emily Brent respondeu. Os senhores todos me ouviram. Ela foi acusada juntamente com o marido de ter assassinado deliberadamente a sua patroa, uma senhora idosa. E a senhorita acha que... Eu acho que a acusação era verdadeira. A resposta foi imediata. Todos os senhores viram como ela ficou ontem à noite. Teve um colapso e desmaiou, porque o choque de tomar consciência da própria maldade, de saber que alguém sabia, de ouvir com tanta violência da boca de outra pessoa, foi demais para ela. Ela literalmente morreu de medo. O Dr. Armstrong sacudiu a cabeça com um ar de dúvida. É uma teoria plausível, ele disse. Mas não se pode adotá-la sem um conhecimento mais exato do estado de saúde da mulher. Se havia algum tipo de deficiência cardíaca e... Com a voz doce e sentimental, Emily Brent acrescentou muito tranquila. Bom, chamem como preferirem. Um ato de Deus, se quiserem. Todos pareceram chocados. O Sr. Blore falou inquieto e constrangido. A senhorita está levando as coisas longe demais, senhorita Brent. Ela lançou a todos um olhar faiscante e desvairado. Depois levantou o queixo e disse. Os senhores acham impossível que um pecador seja fulminado pela ira de Deus? Eu não. Eu acredito na justiça divina. O juiz afagou o queixo. Numa voz ligeiramente irônica, ele murmurou. Minha cara senhorita, pela experiência que eu tenho do mal, a providência deixa o trabalho de condenar e punir para nós mortais. E esse processo é quase sempre recheado de dificuldades. Não há atalhos e nem nada que facilite ou suavize essa tarefa. Emily Brent deu de ombros. Blore perguntou avidamente. E o que foi que ela comeu ou bebeu ontem à noite, antes de ir para a cama? Armstrong respondeu. Nada. Ela não tomou nada? Uma xícara de chá, um gole de água? Eu aposto que ela tomou chá,
porque esse tipo de gente sempre faz isso. Bom, Rogers garante que ela não tomou absolutamente nada. Bufou Blor. Mas isso é o que ele diz. Seu tom de voz era tão significativo que o doutor o encarou com um olhar penetrante e perspicaz. Philip Lombard perguntou. Então essa é a sua ideia? Agressivamente, Blor respondeu. Bom, e por que não? Ontem à noite todos nós ouvimos aquela acusação. Podia, sim, ser puro disparate, pura e simples loucura. Mas, por outro lado, podia não ser. Então, vamos admitir por um momento que fosse verdade. Rogers e sua senhora liquidaram a velha? Bom, e aonde é que isso nos leva? Eles se sentiam em perfeita segurança e muito felizes sobre o assunto e... Vera o interrompeu numa voz baixa e disse. Não, mas eu não acho que a senhora Rogers chegou algum dia a se sentir em segurança. Blor pareceu levemente irritado com a interrupção. Mulher é tudo igual, dizia o seu olhar. Ele retomou a palavra e se expressava com eloquência. Bom, seja lá o que for. De qualquer modo, não havia nenhum perigo sério para eles. Isso, pelo menos, até onde eles soubessem. E então, ontem à noite, de repente, algum lunático desconhecido dá com a língua nos dentes e revela o segredo. E o que acontece? A mulher tem um troço e desmorona. Vocês notaram como o marido ficou junto dela quando ela estava voltando a si? Aquilo não era só solicitude de marido. Não por nada deste mundo. Ele parecia um gato em telhado de zinco quente. Estava morrendo de medo do que ela poderia falar. E a situação é essa. Eles cometeram um assassinato e ficaram impunes. Mas, se a coisa toda for remexida e a história vier à tona, o que é que vai acontecer? Aposto 10 contra 1 que a mulher entrega os pontos. Ela não tinha fibra para enfrentar de peito aberto. Ela é um perigo ambulante para o marido, isso sim. Ele está bem, está com a cabeça no lugar, ele sabe o que faz. Ele vai continuar mentindo com a maior cara de pau até o dia do juízo. Mas não pode confiar nela. E se ela der com a língua nos dentes, o pescoço dele é que corre perigo. Portanto, ele coloca discretamente qualquer coisa numa xícara de chá para ter certeza de que a boca da esposa ficará fechada para sempre. Com a voz pausada, Armstrong disse. Mas não havia nenhuma xícara vazia do lado da cama dela. Não havia absolutamente nada lá. Eu mesmo procurei. Blor bufou desdenhoso. Ora, mas é claro que não havia nada. A primeira coisa que ele fez depois que ela bebeu o chá foi pegar a xícara e o pires e levá-los com extremo cuidado. Houve uma pausa e depois o general MacArthur disse em tom de dúvida. Pode ser, mas eu acho quase impossível que um homem seja capaz de fazer isso com a própria esposa. Blor deu uma risadinha e disse. Pois quando um homem tende a salvar o próprio pescoço, ele não perde muito tempo pensando em sentimentos. Houve uma nova pausa. E antes que alguém tivesse a chance de falar, a porta se abriu e Rogers entrou. Olhando a todos, um por um, ele perguntou. Há mais alguma coisa que eu possa fazer pelos senhores? Peço que aceitem minhas sinceras desculpas se havia poucas torradas. Mas o pão acabou. E a nova remessa ainda não chegou de terra firme. O juiz Wargrave se remexeu um pouco na cadeira e perguntou. E a que horas costuma vir essa lancha? Entre 7 horas e 8 horas, senhor. Às vezes um pouco depois das 8. Eu sinceramente não sei o que Fred Narracott pode estar fazendo esta manhã. Se estivesse doente, ele teria mandado o irmão. Philip Lombard quis saber. E que horas são agora? Faltam 10 minutos para as 10, senhor. Lombard ergueu as sobrancelhas e balançou lentamente a cabeça, num gesto duvidoso. Rogers esperou 1 ou 2 minutos. De súbito, num surto explosivo, o general MacArthur falou. Lamento o que houve com a sua esposa, Rogers. O doutor acaba de nos contar.
Rogers inclinou a cabeça. Oh, sim, senhor. Muito obrigado, senhor. Ele pegou o prato vazio de bacon e se retirou. Mais uma vez, um silêncio pétreo tomou conta da sala. No terraço ao lado, Philip Lombard disse: E a respeito dessa lancha aí... Blor olhou para ele, balançou a cabeça e depois atalhou. Sim, eu sei no que está pensando, Sr. Lombard. Eu já me fiz a mesma pergunta. A lancha devia ter chegado há quase 2 horas. E não veio. Por quê? E o senhor encontrou uma explicação? Perguntou Lombard. Não é um acidente. E isso é o que eu digo. É parte de um plano. Tudo isso é uma coisa só. Então você acha que o barco não vem? Especulou Lombard. Uma voz falou atrás deles. Uma voz rabugenta e impaciente. Esse barco não vai vir. Blor se virou ligeiramente e, com um ar pensativo, olhou para o dono da voz. O senhor também acha que não vem, general? O general MacArthur respondeu com rispidez. Mas é claro que não vem. Estamos contando com a lancha para sair da ilha. É o que significa toda essa história. Nós não vamos sair desta ilha. Nenhum de nós jamais vai sair daqui. É o fim, vocês entendem? O fim de tudo. Ele hesitou e depois prosseguiu numa voz baixa e estranha. Isso sim é paz. A verdadeira paz. Chegar ao fim? De não continuar? Sim. A paz. Virou de costas num movimento brusco e se afastou. Caminhou até o fim do terraço e começou a descer a ladeira que levava até o mar. Obliquamente até a extremidade da ilha, onde os rochedos soltos sobressaíam da água. Ele andava um pouco trôpego, com passos instáveis, como os de um homem ainda semi-adormecido. Blor então disse: lá vai outro doido. E pelo jeito, no fim das contas, todos vão acabar assim. Philip Lombard observou. Bom, eu não acho que isso vá acontecer com o senhor, Sr. Blor. O ex-inspetor riu. No meu caso seria preciso muito mais para me fazer perder a cabeça. E acrescentou secamente. Também não creio que venha acontecer com o senhor, Sr. Lombard. Philip retrucou. Neste momento, eu sinto que estou em meu perfeito juízo. Muito obrigado. O Dr. Armstrong saiu para o terraço. Ficou lá parado, hesitante. À sua esquerda estavam Blor e Lombard, e à sua direita Orgrave andando de um lado para o outro, com a cabeça enterrada no peito e os olhos fixos no chão. Após um momento de indecisão, Armstrong caminhou em direção deste último. Mas no mesmo instante, Rogers apareceu saindo às pressas de dentro de casa. Eu posso falar um instante com o senhor, por favor? Armstrong se virou para olhar o mordomo. Ficou assombrado com o que viu. O rosto de Rogers estava alterado, se contorcendo em espasmos. Havia adquirido uma cor verde acinzentada. As suas mãos estavam tremendo. O contraste com a sua compostura de poucos minutos atrás era tão grande e tão violento que Armstrong ficou perplexo. Por favor, doutor, se o senhor puder entrar e trocar 2 palavras ali dentro de casa, senhor. O médico voltou e entrou novamente na casa junto com o desvairado mordomo. Mas de qual é o problema, homem? Se acalme. Aqui, senhor, entre aqui, por favor. Abriu a porta da sala de jantar, o médico entrou. Rogers o seguiu e fechou a porta atrás de si. Bem, disse Armstrong. E o que é? Os músculos da garganta de Rogers se contraíam. Ele engolia em seco e falou de um modo abrupto. Estão acontecendo coisas aqui que eu não entendo, senhor. Armstrong perguntou com aspereza. E que coisas? Que coisas? Vai pensar que eu estou louco, senhor? Vai dizer que não é nada. Mas precisa de uma explicação, senhor. Precisa de explicação porque não faz sentido. Bom, homem, diga logo o que é e pare de falar por enigmas. Rogers engoliu em seco mais uma vez e disse. São aquelas figurinhas, senhor. No centro da mesa, os soldadinhos de porcelana.
Eles eram 10, senhor. Sim, eu juro que eram 10. Armstrong disse. Sim, eram 10. Nós contamos ontem à noite, na hora do jantar. Roger chegou mais perto do médico. Exatamente isso, senhor. Ontem à noite, quando eu vim tirar a mesa, só havia 9. Eu percebi isso e achei esquisito. Mas só. E não pensei mais nesse assunto. Só que agora, senhor, hoje de manhã, eu não notei quando pus a mesa para o café. Estava desnorteado e perturbado e tudo mais. Mas agora, quando eu vim tirar novamente a mesa, veja o senhor mesmo, se não acredita em mim. Aí estão só 8, senhor. Só 8. E não faz sentido, faz? Não dá para entender. Só 8. Capítulo 7. Depois do café da manhã, Emily Brent tinha sugerido a Vera Clayton que elas caminhassem mais uma vez até o cume para ver se o barco aparecia. E Vera tinha concordado. O vento o havia refrescado e pequenas crestas brancas estavam surgindo no mar. Mas não se viam barcos de pesca e nem um sinal da lancha. O vilarejo de Sticklehaven, propriamente dito, não podia ser avistado dali, mas somente um outeiro acima dele. Um penhasco saliente arqueado de rocha vermelha ocultava a pequena baía. Emily Brent disse. Aquele homem que nos trouxe ontem, ele parecia uma pessoa de confiança. É realmente muito esquisito que ele esteja tão atrasado nesta manhã. Vera não respondeu. Estava tentando refrear uma sensação de pânico que crescia dentro dela. Em seu esforço de manter a serenidade, ela disse furiosamente para si mesma. Você deve ficar calma. Você não é assim? Você sempre teve nervos excelentes. Depois de 1 ou 2 minutos, ela disse em voz alta. Tomara que ele venha, eu queria ir embora daqui. Emily Brent comentou secamente. Oh, mas eu não tenho dúvida de que todos nós queremos a mesma coisa. Vera então disse. Tudo isso é tão extraordinário. Parece não ter sentido algum. A velha falou com vivacidade. Estou muito aborrecida e irritada comigo mesmo por ter me deixado enganar assim tão facilmente. E pensando bem, aquela carta é mesmo absurda e não resiste a um exame mais cuidadoso. Mas quando eu a recebi, eu não tive dúvida nenhuma. Absolutamente nenhuma. Vera murmurou maquinalmente. Eu suponho que não. A gente se acostuma demais a aceitar as coisas sem discutir e nem pensar. Acha tudo normal, disse Emily Brent. Vera respirou fundo com estremecimento. A senhora realmente pensa aquilo que disse hoje na mesa do café da manhã? Seja um pouco mais específica, minha querida. A que coisa em particular está se referindo? Vera respondeu numa voz fraca. Acha mesmo que Rogers e sua esposa mataram aquela senhora? Pensativa, Emily Brent fitou demoradamente o mar e depois disse. Pessoalmente, eu não tenho dúvida nenhuma. E a senhorita o que acha? Eu não sei o que pensar. Emily Brent argumentou enfaticamente. Tudo conspira a favor da ideia. O jeito com que ela desmaiou, a maneira com que o homem deixou cair a bandeja do café, depois o modo como ele falou sobre o assunto. Não me pareceu verdade, entende? Não me convenceu. Oh, sim, eu receio que os 2 sejam culpados. Vera disse. Mas ela parecia apavorada com a própria sombra. Eu nunca vi uma mulher com um ar tão assustado. Ela devia viver atormentada e mortificada. A senhorita Brent murmurou. Pois eu me lembro muito bem de um texto que ficava pendurado na parede do meu quarto quando eu era criança.
Eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. É uma grande verdade isso, menina. Eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Vera ficou de pé e disse: Mas, senhorita Brent, nesse caso... Sim, minha querida. Os outros? E quanto aos outros? Eu não estou entendendo muito bem o que quer dizer. Todas as outras acusações, elas não eram verdadeiras. Mas se é verdade no caso dos Rogers... Vera se calou de repente, incapaz de ordenar os seus pensamentos caóticos. A testa de Emily Brent, que até então estava franzida numa expressão de perplexidade, perdeu o peso da preocupação. Oh, agora eu estou entendendo. Bem, esse tal Sr. Lombard, ele admite ter abandonado 20 homens à própria sorte. Vera comentou como se quisesse justificar. Mas eles eram apenas nativos? Brancos ou pretos são nossos irmãos, respondeu violentamente Emily Brent. Nossos irmãos pretos e nossos irmãos pretos, pensou Vera. Mas que vontade de rir. Eu estou ficando histérica. Não sou mais eu mesma. Com um ar pensativo, Emily Brent continuou. É óbvio, não é, que algumas das outras acusações foram forçadas e ridículas. Contra o juiz, por exemplo. Ele estava apenas cumprindo seu dever, a atribuição do cargo público que exerce. E contra o ex-investigador da Scotland Yard, e no meu caso também. Fez uma pausa e depois continuou. Naturalmente, não é? Levando em conta as circunstâncias, eu não ia dizer nada ontem à noite. Não era um assunto para ser discutido na presença de cavalheiros. Não? Vera escutava com interesse. A senhorita Brent prosseguiu serenamente. Beatrice Taylor trabalhava para mim, minha jovem. E não era uma boa menina, conforme eu descobri tarde demais. Enganei-me redondamente a respeito dela. Sim, ela tinha boas maneiras e era muito asseada e obediente. Eu estava muito satisfeita com ela. Mas é claro que tudo não passava da mais pura hipocrisia. Era uma menina indecente e sem moral alguma. Repugnante. E eu demorei algum tempo para descobrir que ela estava metida em encrenca, digamos assim. Ela fez uma pausa, enrugando com nojo o seu delicado nariz. E foi um grande choque para mim. Os pais dela eram gente de bem e ela tinha sido criada com toda severidade. Eu fico feliz em dizer que não fecharam os olhos para o comportamento dela. Com os olhos fixos na senhorita Brent, Vera perguntou. E o que aconteceu? Bom, naturalmente, eu não fiquei com ela nem mais uma hora sob o meu teto. Ninguém jamais poderá dizer que eu compactuei com a imoralidade. Vera perguntou numa voz meio débil. O que aconteceu a ela? A senhorita Brent disse. Criatura abandonada. Não contente de já ter um pecado na consciência, cometeu um pecado ainda mais grave. Pôs fim à própria vida. Horrorizada, Vera sussurrou. Ela se matou? Sim, ela se atirou no rio. Vera teve um arrepio. Fitou o perfil calmo e delicado da senhorita Brent e depois disse. E como a senhorita se sentiu quando soube que ela havia feito isso? Não se arrependeu? Não acusou a si mesma por isso? Não se sentiu culpada? Emily Brent se impertigou. Eu? Eu não fiz nada de errado. Eu não tenho nada para me reprovar. Vera alegou. Mas e se foi a sua dureza que a levou a se matar? Emily Brent respondeu em um tom severo. Foi iniciativa dela, ação dela, o seu próprio pecado, que a levou a fazer isso. Se ela tivesse se comportado como uma moça decente e recatada, nada disso teria acontecido.
Virou o rosto para Vera. Não havia nenhum sinal de remorso, nenhum indício de inquietude nos seus olhos. Eram inflexíveis e orgulhosos. Sentada lá no cume da Ilha do Soldado, Emily Brent estava envolta na sua própria armadura de virtude. Aos olhos de Vera, a pequenina e idosa solteirona já não parecia minimamente ridícula. De súbito, ela havia se tornado terrível. O Dr. Armstrong deixou a sala de jantar e mais uma vez saiu para o terraço. Refestelado agora numa cadeira, o juiz contemplava placidamente o mar. Lombard e Blore se achavam um pouco mais longe à esquerda, fumando em silêncio. E como da primeira vez, o médico hesitou por um momento. O seu olhar se fixou especulativamente no juiz Wargrave. Ele queria consultar alguém. Queria trocar ideias. Sabia que o juiz tinha um cérebro arguto e lógico, mas mesmo assim ele hesitava. O juiz Wargrave podia ter um cérebro excelente, mas ele era um homem idoso. E nessa conjectura, Armstrong sentia a necessidade de um homem de ação. Por fim, ele se resolveu. Lombard, eu posso falar um instante com o senhor? Philip começou a caminhar na direção dele. É claro. Os dois homens deixaram o terraço. Desceram devagar o declive em direção à água do mar, e quando já não podiam ser vistos, Armstrong falou. Eu gostaria de fazer uma consulta. Lombard ergueu as sobrancelhas. Meu caro, eu não entendo nada de medicina. Ah, não. Não, eu me refiro à situação em geral. Oh, sim. Não, daí é outra coisa. Armstrong perguntou. Francamente, o que é que o senhor pensa dessa situação toda? Lombard refletiu por um instante e depois disse. É bastante sugestiva, não é? Mas e o que é que o senhor pensa a respeito dessa mulher? O senhor aceita a teoria de Blore? Philip soltou uma baforada de fumaça. É perfeitamente plausível, se considerada em si mesma, entende? Sim, exatamente. O tom da resposta parecia um sinal de alívio. Philip Lombard não era tolo. Isto é, aceitando-se a premissa de que o senhor e a senhora Rogers tenham cometido um assassinato e escapado impunemente 10 anos atrás. E não vejo nenhuma impossibilidade nisso. O que o senhor acha que eles fizeram exatamente? Envenenaram a velha? Lentamente, Armstrong respondeu. Pode ter sido algo bem mais simples do que isso. Hoje de manhã eu perguntei a Rogers de que doença sofria a senhorita Brady. E a resposta foi esclarecedora. Eu não preciso entrar em detalhes médicos, mas basta dizer que, no caso de certas formas de perturbação cardíaca, usa-se muito o nitrito de amila. Eu quero dizer, quando sobrevém um ataque, pode-se quebrar e inalar uma ampola de nitrito de amila. Se essa medicação fosse omitida, as consequências poderiam ser facilmente fatais. Pensativo, Philip Lombard disse. Simples assim. E deve ter sido bastante tentador, não é? O médico assentiu com a cabeça. Sim, e não era preciso fazer nada, nenhuma ação positiva. Não havia o trabalho nem o perigo de obter e de ter que administrar arsênico. Nada definido e nem decidido. Apenas a negação. E Rogers então saiu pela noite afora em busca de um médico. E ambos estavam confiantes de que ninguém jamais saberia. E mesmo assim, se alguém soubesse, jamais conseguiria provar coisa alguma contra eles. Acrescentou Philip Lombard, que, franzindo repentinamente a sobrancelha, acrescentou. Obviamente, isso explica muita coisa. Intrigado, Armstrong perguntou. Como assim? Eu não entendi. Lombard esclareceu. Eu quero dizer, explica a Ilha do Soldado. Há crimes que não podem ser imputados a quem os cometeu. O dos Rogers, por exemplo. E outro exemplo é o do velho Wargrave, que perpetrou o seu assassinato estritamente dentro da lei. O senhor acredita nessa história?
perguntou Armstrong vivamente. Philip Lombard sorriu. Oh, sim, eu acredito. O Wargrave assassinou Edward Seton, e disso não há a menor dúvida. Ele o assassinou tão seguramente como se ele mesmo tivesse transpassado o coitado com um punhal. Mas ele foi inteligente o bastante para fazer isso sentado na sua cadeira de juiz, de toga e de peruca. E dessa maneira, dentro dos processos comuns do dia a dia de um tribunal, ninguém pode atribuir a ele a culpa por esse crimezinho. Súbito como um relâmpago, um pensamento se precipitou no cérebro de Armstrong. Assassinato no hospital. Assassinato na mesa de cirurgia. Sim, tão seguro como uma casa. Philip Lombard continuava falando. E, consequentemente, Sr. Owen, consequentemente, Ilha do Soldado. Armstrong respirou fundo. E agora estamos chegando ao ponto principal. Qual é o verdadeiro propósito de reunir a todos nós aqui? Philip Lombard devolveu a pergunta. E o senhor o que acha? Armstrong respondeu abruptamente. Vamos voltar um instante à morte da mulher. Quais são as teorias possíveis? A primeira hipótese é que Rogers a matou porque temia que ela desse com a língua nos dentes. E uma segunda possibilidade é que ela se apavorou e escolheu a saída mais fácil, dando fim à própria vida. Philip Lombard disse. Suicídio? E o que é que o senhor acha disso? Lombard respondeu. Bom, poderia ter sido, sim, se Marston também não tivesse se matado. 2 suicídios em 12 horas? É um pouco demais, o senhor não acha? É difícil de engolir. E se o senhor me disser que Anthony Marston, jovem e forte como um touro, sem preocupações nem ansiedades e com pouquíssimo cérebro, de repente se encheu de remorso e de medo por ter atropelado e matado indiscriminadamente 2 crianças e que por isso resolveu dar fim à própria vida? Bom, essa ideia é simplesmente ridícula e risível. E, de qualquer maneira também, como ele teria obtido veneno? Que eu saiba, as pessoas não andam por aí carregando cianureto de potássio no bolso do colete. Mas afinal também essa é a sua área. Armstrong ponderou. Ninguém, em seu juízo perfeito, anda por aí com cianureto de potássio no bolso, a menos que queira destruir um ninho de vespas. Ou seja, em outras palavras, o zeloso jardineiro ou o dono da casa. O que significa que Anthony Marston está excluído. Mas sabe, doutor, o que me parece esquisito é esse cianureto, que precisa de uma explicação. Porque ou Anthony Marston queria acabar com a própria vida antes de vir para cá, e por isso já chegou aqui preparado, ou então, Armstrong o instigou. Philip Lombard deu um largo sorriso, arreganhando os dentes. Por que é que o senhor me obriga a dizer com todas as letras se já está na ponta da sua língua? Anthony Marston foi assassinado, é claro. O Dr. Armstrong respirou fundo. E a Sra. Rogers? Lombard disse com a voz pausada. Bom, eu poderia acreditar no suicídio de Anthony Marston com dificuldade se não fosse pela Sra. Rogers. E eu poderia acreditar facilmente no suicídio da Sra. Rogers se não fosse por Anthony Marston. Eu poderia acreditar que Rogers tenha se livrado da mulher se não fosse pela morte sem explicação de Anthony Marston. Mas precisamos mesmo de uma teoria que explique essas 2 mortes ocorridas tão perto uma da outra que chegaram a quase ser simultâneas. Armstrong disse. Talvez eu possa dar alguma ajuda na formulação dessa teoria. E ele repetiu os fatos que Rogers havia relatado a respeito do desaparecimento das 2 figurinhas de porcelana. Lombard disse. Sim, os soldadinhos de porcelana. Ontem à noite, na hora do jantar, certamente havia 10. E agora o senhor está dizendo que só tem 8? O Dr. Armstrong recitou. 10 soldadinhos saem para jantar. A fome os move. Um deles se engasgou e então sobraram 9.
9 soldadinhos acordados até tarde, mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais, e então sobraram 8. Os 2 homens se entreolharam. Philip Lombard sorriu e jogou fora o seu cigarro. Esse maldito poema se encaixa bem demais para ser só uma coincidência. Anthony Marston morreu de asfixia ou engasgamento ontem à noite depois do jantar. E a mamãe Rogers caiu no sono eterno. Consequentemente, disse o médico. Lombard o pegou pela palavra. Consequentemente. Aí está o enigma. A mosca na sopa X? O Sr. Owen? O N. Owen? Um lunático desconhecido à solta. Ah! Exclamou Armstrong com um suspiro de alívio. Então o senhor também concorda. Mas está vendo no que isso implica? Rogers jurou que não havia ninguém nesta ilha a não ser nós, a mulher e ele. Mas Rogers está enganado. Ou talvez esteja mentindo. Armstrong balançou a cabeça. Não, eu não creio que ele esteja mentindo. O homem está apavorado. Assustado, quase a ponto de perder o juízo. Philip Lombard assentiu com a cabeça e depois disse. E nem sinal do barco esta manhã. Isso também combina com o resto. Sempre os pequenos arranjos desse Sr. Owen. Pelo que eu vejo, a Ilha do Soldado deve ficar isolada até que o Sr. Owen conclua a sua tarefa. Armstrong empalideceu. O senhor percebe, não é? O homem deve ser um doido varrido. Philip Lombard falou, só que agora com um novo timbre de voz. Mas tem uma coisa que o Sr. Owen não calculou. E o que é? Esta ilha é mais ou menos um rochedo nu. Então não seria difícil dar uma busca completa. Em pouco tempo nós vamos desentocar o ilustríssimo Sr. U.N. Owen. Ele deve ser perigoso, advertiu Armstrong alarmado. Philip Lombard riu. Perigoso? Quem é que tem medo do lobo mau? Eu é que serei perigoso quando eu puser as minhas mãos nele. Ele fez uma pausa e depois disse. Acho melhor também convocarmos Blore para nos ajudar. Ele vai ser valioso numa situação de aperto. E melhor não dizer nada para as mulheres. E quanto aos outros, eu creio que o general já está gagá e o forte do Valor Grave é a inatividade magistral. Nós 3 podemos dar conta do recado.